Se você assistiu ou leu One Piece, você já se acostumou de ver o Luffy soltando fumaça quando ele usa as transformações dele. Só que você já parou para notar que a fumaça do Gear 2 e a fumaça do Gear 4 é totalmente diferente? No Gear 2, você tem a fumaça, que é um vapor de suor evaporando rápido por causa do sangue que está sendo bombardeado em alta velocidade. É aquela fumaça que vai para todo lado, bagunçada, parecendo um escapamento de carro. Só que agora, olha bem para a fumaça do Gear 4. A fumaça não está se espalhando no ar de qualquer jeito, ela ganha uma forma. É como se ela soubesse que ela tem que estar ali, como se fosse uma fita de fumaça que está flutuando ao redor do pescoço e do ombro do Luffy. E aí vem a grande pergunta que quase assim ninguém fez quando o Gear 4 apareceu em Dressrosa. Por que essa fumaça tem esse formato tão específico? Será que é só uma escolha artística do Oda para deixar o visual mais maneiro? Ou tem uma explicação funcional, talvez mitológica, ou até pode ser um spoiler gigante do final de One Piece que estava escondido bem na nossa cara e a gente não percebeu? Então, senta aí, fica relaxado, deixa seu like e se inscreve no canal, porque agora a gente vai descobrir o segredo dessa fumaça do Gear 4. Explicação física. Vamos começar analisando a física e essa movimentação padrão que acontece dentro do corpo do Luffy quando ele ativa qualquer uma das formas do Gear 4, seja o Bondman, o Tankman ou o Sneakman. Aqui, ao contrário do Gear 3, onde o Luffy sopra o ar direto em todos os ossos do corpo dele para aumentar de tamanho, no Gear 4 o ar é colocado diretamente no músculo dele. E depois disso, o Luffy cobre quase o corpo todo com uma quantidade absurda de haki de armamento. Então aqui o Luffy vira uma espécie de panela de pressão humana, porque esse haki não serve só para endurecer o golpe, ele serve como uma gaiola de contenção. O haki segura esse ar preso no músculo que está numa pressão muito alta, fazendo com que o corpo de borracha do Luffy funcione literalmente como uma caldeira industrial em um ponto de explosão. Então a fumaça que sai do corpo dele o tempo todo é a forma de liberar o calor absurdo e a pressão gigante do ar acumulado dentro dele. Por consequência disso, se o Luffy não liberasse esse calor absurdo dentro dele, o corpo dele simplesmente ia parar, ia falhar pelo superaquecimento. E tem um detalhe legal aqui, é que a fumaça também serve como um cronômetro visual do haki, porque baseado na fumaça, se ela vai ficando mais fina durante a luta, o Luffy sabe que o haki do armamento dele tá acabando e que a transformação dele tá terminando também. Significado mitológico. Aqui a gente sai da física, que só explica por que existe a fumaça, ela não explica o porquê a fumaça se molda exatamente como uma espécie de manto flutuante. E é aqui que o Oda mostra a sua genialidade, né? No folclore oriental e no budismo, é muito comum a gente ver estátuas e divindades guerreiras, como os reis Nil e Fudo-Myo. E essas estátuas quase sempre aparecem com aquele corpo mais musculoso, com uma expressão séria na cara e também uma faixa azul clara de tecido ou uma fumaça flutuante ao redor dos ombros. E essa faixa é chamada de Hagoromo. E na arte tradicional japonesa, isso é um símbolo de divindade. O Hagoromo serve para indicar visualmente que aquele ser não é um humano comum. É a marca de uma entidade espiritual que alcançou um estado divino, uma força lendária, ou a famosa iluminação sobre-humana. Então sim, provavelmente, quando a fumaça do Gear 4 foi desenhada exatamente no formato de um Hagoromo, o Oda estava destacando para o público para prestar atenção, porque o Luffy não é só mais um pirata forte usando borracha, ele está cruzando essa barreira de um mero mortal em combate. E toda aquela postura lá do Bondman, com as duas pernas mais curtas e o peito estufado, é inspirado nessas estátuas de guardiões. Foreshadow do despertar. Agora se prepara porque essa parte vai te dar um estalo na mente. É o maior spoiler que a gente pode ter visto e nem percebido. Durante os anos, muita gente achou que aquela fumaça em fita era só uma homenagem às estátuas Nil que eu disse antes. Só que o arco de Wano e de Egghead chegaram
pra provar que o Oda é um gênio do Foreshadow. Porque vamos lá, você lembra de outros personagens que tinham a Akuma no Mi do tipo Zoan despertada? Tem o Rob Lute, na forma de leopardo despertado, tem aquela nuvem de fumaça negra em fita. O Kako, na forma de girafa despertada, tem a mesma nuvem negra. A Yamato, com a Zoan mítica da deusa loba, tem o mesmo Hagoromo de fumaça e neve. E aí vem a pergunta, qual é a verdadeira essência da fruta do Luffy? E aí a gente descobriu que a Gomu Gomu no Mi é na verdade a Hito Hito no Mi modelo Nika, uma Zoan mítica. Então a fumaça em forma de fita no Gear 4 era um spoiler disfarçado da verdadeira fruta do Luffy. Porque como ele estava forçando o limite do corpo com o Haki e a pressão do ar no músculo, o corpo de borracha já estava tentando alcançar o despertar da Zoan mítica. Aquela aura do Deus do Sol Nika estava tentando aparecer. E aí você me pergunta, de que forma? Mostrando o Hagoromo de fumaça antes mesmo de conseguir a transformação completa e verdadeira do Gear 5. E aí é quando finalmente o Gear 5 desperta que a gente tem a fumaça totalmente branca e completa de Nika. Então o Gear 4 era a fruta batendo na porta do despertar. Genialidade do design. Isso daqui é absurdo. Porque você olha para um detalhe tão pequeno como uma fumaça e percebe que ela cumpre 3 papéis ao mesmo tempo na história, isso é o que faz o One Piece uma obra gigante. A fumaça do Gear 4 funciona como uma limitação física e movimentos de combate, também funciona como uma homenagem mitológica às divindades guardiões do Japão e ainda de quebra preparou a história por anos para a maior revelação de One Piece até agora, que foi o despertar da fruta do Deus do Sol. Mas agora eu quero saber de você, entre todas essas transformações, qual que é o seu design favorito? Você prefere aquele visual mais brutal do Gear 4, o Bondman, ou a velocidade do Snake Man, ou aquela maluquice do Luffy Gear 5 todo branco? Deixa aí quem que você escolheu nos comentários. Se você gostou desse vídeo mais explicativo, deixa seu like que é importante para eu trazer mais vídeos desse tipo aqui. Não sai do canal antes de ver um desses 2 vídeos que tá aparecendo aí na tela. Você vai gostar, você vai gostar. Esse é o 7 Mares. Se inscreve no canal para não perder nada. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!